Position. Começa agora na Rádio Bandeirantes, falando de automobilismo. Todas as categorias presentes. Pole Position. Fórmula 1, Indy, Truck, Stock Car, Rallys, Moto Velocidade. Pole Position, seu lugar aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano Maquilarte, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Construtora Patriani, venha morar com qualidade e conforto a 100 metros do Shopping Tatuapé, no Platina Patriani. E Totality Blindados, liberdade e segurança no seu caminho. Acesse totality.com.br. Agora 1h mais 6 minutos, você está ligado aqui na Rádio Bandeirantes, esse aqui é o Pole Position. Claro que eu gostaria de estar falando hoje sobre a classificação, o grid de largada para o Grande Prêmio da Austrália, que abriria a temporada na madrugada de sábado para domingo, no horário aqui de Brasília, domingo, claro, evidentemente, é Melbourne, na Austrália, no Albert Park. Mas não vai acontecer, claro que por um motivo muito maior, e a Alessandra Alves já falava sobre isso na semana passada, que a Fórmula 1 não é um planeta à parte. O esporte não é um planeta à parte. E claro, o esporte está inserido nesse contexto. A Fórmula 1 ainda pagou para ver. E claro, ficou claro lá na Austrália, em Melbourne, que não havia a menor condição de ser realizada uma prova de Fórmula 1 com público ainda, né? Tanto que a McLaren foi a primeira equipe na quinta-feira a anunciar que estava tirando literalmente o time de campo, né, que não correria, pelo fato de um funcionário da equipe estar infectado com o coronavírus. E na sequência, né, o bom senso prevaleceu e a Fórmula 1, com os seus dirigentes, né, e seus dirigentes de escuderias, resolveu, por bem, não que o Grande Prêmio não fosse realizado. A Alessandra Alves está ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes hoje para falar mais sobre isso aqui, Ale. Muito boa tarde a você, e você já cantou a caçapa na semana passada, né, Alessandra? Boa tarde a você. Oi, Bernardo, boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente também. Depois que eu acabei de fazer aquele comentário, eu pensei assim, nossa, acho que eu exagerei na indignação, porque a ideia mesmo era essa, né, de que o mundo inteiro já estava falando, se preparando, se precavendo, trazendo informações e já se posicionando em relação aos eventos, com relação ao risco, todos os riscos envolvidos sobre coronavírus, e a Fórmula 1 lá, né, impávida, fazendo a transferência dos equipamentos para a viagem lá para Melbourne, primeira etapa da temporada, como se nada tivesse acontecendo. E uma coisa que me chamava muito a atenção é que a Fórmula 1, diferentemente de algumas competições, você tem um grande evento, como uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, claro, tem um risco envolvido porque você leva pessoas do mundo inteiro para um único local, e essa mistura de pessoas de vários locais do mundo pode trazer aí riscos em relação a infecções. Só que a Fórmula 1 ainda tem um agravante, ela não vai só para um lugar, ela vai de lugar em lugar, ela tem essa dinâmica de circo, de um país para o outro. Então, além do risco, né, que a Fórmula 1 estava expondo as pessoas que iam a cada uma dessas corridas, ela também podia estar atuando como um próprio agente disseminador do coronavírus. Então, era uma responsabilidade facilmente calculável, era um risco facilmente calculável, e ficou muito ruim para a imagem da Fórmula 1, porque é o que você falou, a gente já falou sobre isso na semana passada, uma semana atrás, quer dizer, a Fórmula 1 foi dar uma resposta definitiva 3 horas antes dos carros entrarem na pista, do que seria o horário dos carros entrarem na pista. Então, foi amplamente lamentável a maneira como a Fórmula 1 se comportou, e dando a ideia de que tudo aquilo que se diz de uma nova Fórmula 1, de uma nova gestão com o grupo Liberty Media, que é norte-americano, gerindo a Fórmula 1
já nos últimos anos, dá a impressão que isso daí fica só no discurso, porque são velhas práticas, é aquela corda esticada até o final, porque o que sempre vem à frente é a ganância, é a dificuldade de pensar, vamos cancelar um GP, vamos adiar um GP, tá, e quem vai pagar a conta? Nessa altura eu acho que o risco de vida das pessoas devia estar acima dos interesses econômicos, mas a Fórmula 1 mostrou que não foi assim, né, Bernardo? Ale, vamos agora, você foi bem assertiva, né, no seu comentário agora, né, que a Fórmula 1 tinha agido de uma forma lamentável. O que me surpreendeu mais foi ver, a gente viu por imagens isso, né, na quinta-feira, o paddock é absolutamente lotado em Melbourne, né, como se nada tivesse acontecendo naquele momento, né? A McLaren já tinha anunciado que estaria fora da corrida, ou seja, havia uma pessoa ali, pelo menos uma pessoa, né, que a gente sabia já, por informação oficial da equipe McLaren, que estava infectada com o Covid-19, né? Isso mesmo, a decisão da McLaren veio para nós aqui no Brasil, aqui no Ocidente, na manhã da quinta-feira. A gente acordou já com essa notícia, porque ela tinha um caso positivo e ela falou, pronto, vou sair, não vamos participar. Assim, daí para frente, a gente passou o dia inteiro atrás de informações, de reuniões que estavam acontecendo, mas a gente sabe que o calendário da Fórmula 1, a programação da Fórmula 1, ela inclui, na quinta-feira já, existem atividades, os pilotos foram para a entrevista coletiva, já existe a gente sabe que nas corridas tem os ingressos normais de arquibancada, mas tem hoje em dia, cada vez mais na Fórmula 1, a gente vê muitos ingressos de camarotes que dão o direito da pessoa visitar os boxes num determinado momento, então em determinada hora as pessoas podem subir e passar ali pelo paddock, eventualmente até passar ali no pit lane, na parte da frente dos boxes, e isso daí foi mantido. Essa foto realmente viralizou ali na quinta-feira e era um circo da insensatez, porque no momento em que a gente vê as empresas, as escolas, quer dizer, todo mundo em qualquer lugar do mundo hoje já alertando e orientando para as pessoas evitarem aglomerações, a Fórmula 1 lá mostrando aquele povo todo cobrindo o paddock lá de Melbourne como se nada tivesse acontecendo. A gente viu durante a coletiva, já que eu mencionei sobre isso, um único piloto levantar a voz de uma forma até pouco contundente. O Lewis Hamilton falou que era chocante que a Fórmula 1 estivesse lá, que ele entendia os compromissos financeiros, comerciais, mas que era chocante num mundo em que todas as outras categorias e modalidades estavam ou cancelando ou adiando os seus eventos. A Fórmula 1 está lá. Ainda assim, claro, hoje em dia nas redes sociais, né, Bernardo, a pessoa dá a cara para bater e vai ter quem enalteça e vai ter quem critique também. Gente achando que o Hamilton deveria ter sido mais assertivo e dizendo, ponto, não vou correr. Ele não fez isso, mas as equipes fizeram isso e, ao fim e ao cabo, quem decidiu pela não realização da corrida de Melbourne, foi essa reunião das equipes. E hoje, né, entre ontem e hoje, veio à tona um pouco do bastidor dessa reunião entre os chefes de equipe, e o que saiu dessa reunião é que claramente, de forma assertiva, votaram para não ter GP. A própria McLaren, que tinha esse caso do coronavírus já registrado, a Ferrari, a Alfa Romeo e a Renault, mas ainda queriam ter GP, a Red Bull, a AlphaTauri, as duas equipes da mesma marca e dos energéticos, mais a Racing Point. E o que aparece hoje é que a Mercedes, num primeiro momento, estava disposta a fazer a corrida, queria que acontecesse a corrida, até que num determinado momento o Toto Wolff, que é o chefe da equipe, o chefe principal, né, da equipe Mercedes, recebeu uma ligação do presidente do Conselho de Administração do grupo Daimler, né, portanto, o controlador da Mercedes, é um executivo chamado Ola Källenius, e falou, não, nós não vamos participar. Quer dizer, teve que vir de cima, teve que vir de um alto executivo da própria empresa, marca Mercedes, que a Mercedes não participasse dessa corrida. Faltaram duas equipes que eu não citei, a Williams e a Haas, parece que ficaram ali meio de isentonas. Dá até para entender, porque são equipes que lutam com dificuldade em relação ao patrocínio, principalmente a Williams. A Haas é uma equipe que já está há alguns anos tentando evoluir um pouco nos seus resultados
o ano passado teve uma relação muito tumultuada com um patrocinador que acabou deixando a equipe no meio da corrida, então a gente até entende a fragilidade econômica dessas duas que não se posicionaram, mas a gente viu que acabou sendo uma maioria de equipes que votaram para não ter o GP, e essa negligência, essa postura da Fórmula 1 e principalmente da FIA de deixar a coisa acontecer, esticar a corda até o ponto de não ter a corrida, porque as próprias equipes assim decidiram, ficou muito mal, foi um dano, eu acho que muito maior para a imagem da categoria do que teria sido o cancelamento desse GP num período anterior, evitando talvez até essa viagem, porque quem pode garantir que esses membros da McLaren, 9 membros da Haas chegaram a fazer o teste para o coronavírus, também felizmente nenhum deles teve o resultado positivo, mas quem garante que essas 3 mil pessoas, estimam-se que 3 mil pessoas se deslocaram para a Austrália, a maioria da Europa, num momento em que o surto já era uma realidade na Europa e não só na Itália. A gente estava falando algumas semanas atrás do risco dos italianos por causa da Ferrari, por causa da AlphaTauri, por causa da fornecedora de pneus que é a Pirelli, mas não era só isso. A gente sabe que a Europa vive um espaço livre, ali você tem uma liberdade de se locomover entre os países, então era muito evidente que o caos pior, o caos que estava instalado na Itália rapidamente ia se espalhar por outros países também. Quer dizer, é o mínimo que a gente dá para chamar é de responsabilidade o que a Fórmula 1 fez com esse episódio. Concordo com você, Alessandra Alves, você fica na linha, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o futuro. O que vem por aí, se é que é possível fazer algum tipo de previsão, mas a gente já tem algumas decisões tomadas em relação ao Grande Prêmio do Bahrein, ao Grande Prêmio do Vietnã, e a gente vai falar sobre o futuro da temporada da Fórmula 1 que começaria amanhã com o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1. Agora, 1h mais 16 minutos, publicidade da informação. Pole Position. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano Maquilate. Sabe qual a concessionária que existe no Brasil desde a época das carruagens? Caltabiano Maquilate, a única há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Construtora Patriani. Venha morar ao lado do Shopping Metrô Tatuapé. Venha morar no Platina Patriani. Ótimo para morar, ótimo para investir. Assim é o Platina Patriani, a 100 metros do metrô Tatuapé. E Totality Blindados, há 20 anos garantindo liberdade e segurança para o seu caminho. Acesse totality.com.br. Segurança sem preocupação com manutenção é só na Totality Blindados. Blindagem com até 10 anos de garantia contra delaminação dos vidros. Primeira revisão de blindagem gratuita. Auxílio com documentação e tudo isso em até 12 vezes no cartão. Ligue 11 3702 1133 3702 1133 ou acesse totality.com.br. Totality Blindados, 20 anos protegendo vidas. No trânsito somos todos pedestres. Você conhece a corretora de seguros Caltabiano Maclarte? Sinta o conforto e segurança da tradicional marca Caltabiano Maclarte também nos seus seguros. Além de proteção para veículos e frotas, você tem seguros de vida, viagem, residencial e empresarial. A corretora Caltabiano Maclarte trabalha com as melhores seguradoras do mercado para garantir a sua segurança ou da sua empresa. Saiba mais em www.caltabiano.com.br ou ligue para 11 3664 3000. Corretora de seguros Caltabiano Maclarte. Nessa marca, você pode confiar. Tem Patriani no Tatuapé. A apenas 100 metros do Shopping Metrô Tatuapé tem o Platina Patriani, um prédio moderno e inovador, com lazer completo e muito conforto. Você precisa conhecer o Platina Patriani, com apartamentos de 52 e 66 metros, com varanda gourmet e vaga na garagem. A localização é ótima e o preço é muito show. Apenas R$7.400 o metro quadrado. Visite o apartamento decorado na Rua Platina, no Tatuapé. Você vai se surpreender com a qualidade da construtora Patriani. Pole Position. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano Maquilate. Sabe qual a concessionária que existe no Brasil desde a época das carruagens? Caltabiano Maquilate, a única há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Construtora Patriani.
Venha morar ao lado do Shopping Metrô Tatuapé. Venha morar no Platina Patriani. Ótimo para morar, ótimo para investir. Assim é o Platina Patriani, a 100 metros do metrô Tatuapé. E Totality Blindados, há 20 anos garantindo liberdade e segurança para o seu caminho. Acesse totality.com.br. Estamos de volta aqui com o Pole Position para falar sobre o cancelamento, né, do Grande Prêmio da Austrália e tentar projetar o futuro da temporada 2020 da Fórmula 1. Estou no ar aqui, eu sou Bernardo Ramos, agora 1h20, acompanhado pela Alessandra Alves, comentarista de Fórmula 1 do Grupo Bandeirantes de Rádio, e agora a gente vai falar justamente sobre isso, né? As etapas de Vietnã, Bahrein, pela ordem, né? Bahrein, Vietnã e China serão disputadas em outras datas, a serem definidas, isso se forem disputadas, né? E já tem um papo, né, de que a temporada vai começar só em maio, e aí a gente tem de ver em qual semana de maio, em qual fim de semana de maio exatamente, porque teria o Grande Prêmio da Espanha em Barcelona, e no último fim de semana de maio, como é tradicional, né, Ale? O Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. Então, quando vai começar essa temporada? Ninguém sabe, mas para você, qual seria o prazo mais sensato, se é que é possível estabelecer minimamente um prazo aqui nessa história? Olha, Bernardo, a Rádio Paddock, né, os comentários ali, a boataria que se formou ali em Melbourne quando foi confirmado o cancelamento, era do tipo, a gente se vê em Baku. Então, na verdade, eu acho que uma perspectiva, uma aposta mais realista é que a Fórmula 1 realmente só volte no início de junho, porque Baku seria a corrida imediatamente após o GP de Mônaco. Isso daí significaria, então, cancelar, além desses que já foram, a Austrália, que seria nessa semana, Bahrein, Vietnã, China, que já havia sido adiada anteriormente, seria também o GP da Holanda, da Espanha e o de Mônaco, né? É lógico que já começaram várias especulações sobre de como tentar realocar essas corridas e quais dessas seriam realocadas. Algumas delas, essa mesma Rádio Paddock, essa mesma boataria generalizada, quando eu digo boataria, na verdade são especulações, pessoas que têm eventualmente fontes privilegiadas, que conversaram com pessoas, mas que está na base do feeling, está na base da sensação só, por enquanto ainda ninguém tem uma informação oficial sobre isso. Desses GPs aí do Oriente, o GP do Vietnã é um que provavelmente a Liberty Media, na figura do seu CEO, né, que é o Chase Carey, ele vai fazer muita força para colocar, porque é um GP que estaria estreando agora, nessa temporada, ele aconteceu agora no dia 5 de abril, e está entrando com um dinheiro muito grande para a organização da Fórmula 1. Então, perder esse GP seria algo realmente muito complicado. O GP do Bahrein, começa a nascer uma possibilidade de ele ser realocado lá para o final do ano. A gente lembra que, tradicionalmente, nos últimos anos, o GP de Abu Dhabi tem sido o último da temporada e ele paga uma grana adicional para ser essa última corrida. Bahrein, Abu Dhabi, a gente está falando ali de Oriente Médio, em termos de logística, pelo menos, seria algo interessante colocar esse GP do Bahrein ali entre o final de novembro e o começo de dezembro, a temporada se estendendo para o meio de dezembro. A gente já viu no ano passado, 2019, a temporada avançando para o comecinho de dezembro. A gente talvez tivesse que avançar um pouco mais, pelo menos aí uns 15 dias, terminando lá pelo dia 13 de dezembro, que aí Abu Dhabi continuaria fazendo a última temporada, mas antes disso seria o Bahrein. Do ponto de vista dos organizadores, eles não gostam muito dessa ideia porque eles acham que vai concentrar duas corridas na mesma região e que isso daí poderia diluir o interesse do público, mas eu acho que é justamente trabalhar o contrário disso, tentar atrair as pessoas para as duas corridas finais da temporada e ali fazer um grande evento automobilístico com duas corridas em dois países dos Emirados Árabes ali próximos, né, em semanas subsequentes. O GP da Holanda é outro que também deve ser adiado aí nas próximas semanas, mas que certamente a Liberty não quer perder, porque foi um GP aí que foi nos últimos anos muito, muito esperado, principalmente por conta da idolatria do Max Verstappen, ele que é holandês. O Max Verstappen enche de fãs alguns outros circuitos ali da região da Europa, principalmente ali na Hungria, na Bélgica também. Então esse GP da Holanda está sendo esperado com muita expectativa. Esse GP da Holanda, os GPs da Europa, de uma maneira geral,
especula-se que podiam entrar durante o mês de agosto. A gente vê que tradicionalmente a Fórmula 1 faz um período longo de férias da Fórmula 1 no mês de agosto, que é verão europeu. Claro que ninguém na Fórmula 1 quer perder as suas férias de verão, mas seria uma alternativa colocar pelo menos esse GP da Holanda nesse período em que a Fórmula 1 acaba ficando meio na inatividade. O GP de Mônaco, eu acho que é quase certo que ele não aconteça. Por quê? Justamente é um GP de rua, então não é fácil conseguir uma outra data num outro local fora da programação, porque afinal de contas isso mexe com a vida, com a dinâmica de uma cidade, que no caso de Mônaco é a vida e a dinâmica de um país. O GP da Espanha é outro que tem tradicionalmente tido cada vez menos público, principalmente aí porque o GP da Espanha ele era muito turbinado pela idolatria ao Fernando Alonso, e o Fernando Alonso nem está mais na Fórmula 1, então a gente está imaginando, pela especulação, Espanha e Mônaco devem ficar fora do calendário. A Fórmula 1, que ia fazer nessa temporada a maior temporada da sua história com 22 corridas, está se especulando que ela termine com mais ou menos 17, 18. Não é muito diferente do que era na nossa época lá de criança, adolescente, que a gente via Ayrton Senna, Nelson Piquet correndo 15, 16 corridas por ano. Nos últimos tempos a gente se acostumou a um calendário mais extenso, mas diante de tudo que está acontecendo no mundo, esse momento histórico, todo mundo vai se lembrar do que aconteceu nesse primeiro semestre de 2020, a Fórmula 1 também vai ter que se adaptar. Mas, por enquanto, de oficial, é isso que você falou no começo da nossa conversa. Estão adiados os GPs da Austrália, do Bahrein, da China, do Vietnã. Por enquanto, sobre Holanda, Espanha e Mônaco, a gente ainda não tem uma palavra oficial da Fórmula 1. É claro, Alessandra, que tudo isso que você falou aí, essa especulação, que foi também, que todos nós lemos, isso tudo se a pandemia do coronavírus regredir aí no primeiro semestre, senão não tem temporada, pronto, acabou, né? É isso mesmo, Bernardo, porque eu acho que muito do que a gente está falando, muito bem observado da sua parte, porque muito do que a gente está falando, eu acho que ainda está numa crença que está se mostrando cada vez mais infundada, de que à medida que as temperaturas vão subindo, a pandemia iria arrefecendo. A gente está vendo que a pandemia está chegando nos países tropicais, o Brasil é um exemplo disso, e o vírus continua se espalhando. Então, o fato de chegar o tempo mais quente, primavera, verão, lá na Europa, não é nenhuma garantia de que isso vai poder diminuir os riscos do coronavírus. Então, eu acho que também essa colocação é algo que ainda está numa crença que era infundada. A gente viu, por exemplo, a Fórmula E, que é a categoria de carros elétricos, ela simplesmente suspendeu o final da temporada. Eles correm num estágio diferente, em vez de fazer o ano do começo do ano, a temporada do começo do ano até o final do mesmo ano calendário, eles fazem no final de um ano até o começo da temporada seguinte. Faltam 2 provas, por enquanto está suspensa, e talvez termine desse jeito mesmo. A Fórmula 1, por enquanto, ainda não tomou uma decisão sobre isso, mas sim, eu acho que é uma possibilidade de que isso aconteça. Lamentavelmente, para todos nós que gostamos de automobilismo, mas principalmente, lamentavelmente, por tudo que está acontecendo, pelos danos pessoais de saúde que isso tudo pode trazer para a sociedade, para a humanidade de uma maneira geral. Esta Alessandra Alves, agora 1h28, falando aqui no Pole Position. Ali, a gente estará de volta aqui no Pole Position no sábado que vem, claro, informando. A nossa função vai ser informar aqui em que pé está a situação da temporada 2020. É isso que a gente vai fazer, é isso que a gente fez neste programa, e a gente seguirá informando o nosso ouvinte. E, claro, qualquer notícia mais conclusiva que apareça ao longo da semana, a gente volta a se falar, tá bom? É isso aí, Bernardo, estamos a postos. Um grande abraço para todo mundo aí, um bom final de semana e lavem bem as mãos. Um beijo. É isso aí. Um beijo para você, Alessandra. Agora 1h28.
Termina aqui Pole Position, seu lugar na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano Maquilarte, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Construtora Patriani, venha morar com qualidade e conforto a 100 metros do Shopping Tatuapé, no Platina Patriani. E Totality Blindados, liberdade e segurança no seu caminho. Acesse totality.com.br. Agora 1h mais 29. Você está na Rádio Bandeirantes, a programação vespertina de esportes neste 14 de março de 2020.